Dentro do estudo sequencial do Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo, nós estaríamos hoje no capítulo 8 do livro do Apocalipse. Mas eu resolvi abrir um espaço aqui entre o capítulo 7 e o capítulo 8, para nós falarmos hoje sobre o arrebatamento da igreja. Porque no capítulo 7 que nós estudamos, nós mencionamos no versículo 9 do capítulo 7 sobre uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamando em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Eu falava na ocasião que essa multidão, que ninguém podia contar, de todas as tribos, povos, línguas, reinos e nações, seria aqueles que o Senhor iria arrebatar, tirar da terra, porque a palavra arrebatamento significa retirar. Então eu dizia que esta multidão que João viu, bem ali, naquele período onde estavam acontecendo, onde começavam a acontecer a ação mais eficaz dos 4 cavaleiros na terra, quando essas coisas começariam a acontecer e o anticristo se revelaria mais abertamente ao mundo, Jesus, ele retira os salvos, a sua igreja da terra. E para que nós expliquemos melhor essa matéria sobre o arrebatamento, eu resolvi fazer um hiato aqui, um intervalo entre o capítulo 7 e o capítulo 8, para nós falarmos desse tema tão importante e mostrar a nossa posição a respeito disso. Amém? Então nós vamos ler, voltando ao capítulo 1 do livro do Apocalipse, versículo 7. Já podem deixar as Bíblias abertas, que nós vamos hoje folhear bastante a Bíblia. Vamos dissecar esse tema para que nenhuma dúvida reste. Amém? Vamos lá. Apocalipse 1:7 diz assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, e amém. Eu vou ler de novo. Eis que ele vem com as nuvens, todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, amém. Que a tua palavra, Senhor, possa cair no nosso coração como um bálsamo, curar as feridas daqueles que sofrem, que estão agora sem esperança, aquela pessoa que ainda esta manhã pensou em suicídio, aquela pessoa que acordou com uma angústia, com uma tristeza, um aperto no seu coração, sem saber porquê, sem motivo, Pai. Que essa palavra possa estar indo de encontro a esse coração, transformando vidas, fazendo com que brote, nasça a esperança em cada coração, que os sonhos possam ser renovados, Pai, que todos possam ver através dessa palavra, que apesar de parecer tudo tão sombrio, tudo tão estranho nesse mundo, ainda resta uma esperança, e essa esperança que nós nos apegamos com toda a nossa força. Fala, Senhor, através da tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Quero perguntar nesta manhã, você que está aqui, você que está na sua casa, quantos acreditam fielmente nessa palavra?
Quantos dão todo o crédito a esta palavra? Amém. Eu quero dizer para os irmãos, desde que eu aprendi as primeiras letras, eu me apeguei a esse livro de uma tal forma. Antes dos 9 anos de idade eu já conhecia todo o livro, lendo ele na minha infância, em livros, numa enciclopédia que englobava todas as principais histórias da Bíblia, 6 volumes, eu havia lido a Bíblia toda. Antes dos 9 anos de idade, eu participava das escolas bíblicas dominicais, classe infantil, eu preenchia todas as revistinhas bíblicas, escola dominical. Posso dizer que até os 12 anos eu conhecia praticamente a Bíblia toda, e hoje eu tenho lido esse livro de ponta a ponta, de capa a capa, por 20 vezes ou mais de 20 vezes, já perdi a conta, mas pelo menos 20 vezes inteirinho esse livro eu já li. Eu posso dizer para os irmãos que a Bíblia é digna, é merecedora de todo o crédito. Sabe por quê, irmãos? Nenhuma só palavra desse livro caiu até hoje. Por mais que os críticos da Bíblia, por mais que aqueles que tentam negar a Bíblia queiram, ninguém até hoje conseguiu mostrar, provar uma só vez que alguma palavra desse livro tenha caído. Todas as palavras aqui escritas se cumpriram e têm se cumprido. Para os irmãos terem uma ideia, só no Antigo Testamento são mais de 300 profecias dizendo a respeito de um homem que viria a esse mundo, como ele nasceria, como ele cresceria, como ele viveria, as palavras que ele falaria, o tipo de morte através da qual ele morreria, falar sobre a sua ressurreição, falar sobre a sua ida aos céus. O Antigo Testamento desse livro fala mais de 300 profecias a respeito desse homem que viria ao mundo. E o Novo Testamento conta a história desse homem que veio ao mundo. E por incrível que pareça, as mais de 300 profecias contidas no Antigo Testamento, todas elas se cumpriram em Jesus, nenhuma delas falhou. Aí Jesus vem, e pelo menos em 2 capítulos, 21, 24, fala de um monte de eventos que estariam acontecendo agora, no final dos tempos, e todos esses eventos estão se cumprindo, todos, sem faltar um. Aí Deus dá a revelação a João, um dos discípulos que estava preso na ilha de Pátmos, sobre coisas que estariam acontecendo agora, no final dos tempos, e essas coisas todas têm acontecido. Como não dar crédito a um livro desse, queridos? Só um louco para não acreditar. E quando esse livro registra as palavras do Senhor Jesus aqui escritas, dizendo: olha, eis que eu venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E João dizendo assim: eis que ele vem com as nuvens, todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será. Para os críticos da Bíblia, aqueles que acham que é impossível Jesus vindo descendo dos céus, pisando lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, eu tenho uma palavra para dizer: olha, se as milhares de profecias que estão nesse livro, todas se cumpriram até hoje, por que essa não vai se cumprir? Olha, quando Jesus ressuscitou, ele foi visto por mais de 500 testemunhas aqui na terra, durante os 40 dias em que ele andou aqui, vivo, ressurreto. Ele foi visto por um grupo de pessoas, assim, ó, subindo para os céus, subindo. Jesus estava ali com eles, no monte, e de repente ele começou a subir aos céus. Aí uma voz foi ouvida dizendo assim: olha, da mesma forma como vocês viram Jesus subindo da terra, ele descerá novamente.
Ele descerá. Então, queridos, nesses dias que nós estamos vivendo aqui na terra, dias de muita aflição, dias de muito pânico, dias de medo, dias de falta de esperança, eu quero dizer que ainda resta uma esperança. Jesus voltará, Jesus voltará, Ele está voltando, aguarde, a sua vinda é certa, e Ele vem para implantar o reino dEle aqui na terra, Ele vem para trazer a paz, Ele vem para trazer a justiça. Eu quero que você nesta manhã console o teu coração, não se aflige mais. Todas essas coisas estão acontecendo no mundo para que se cumpra tudo o que nesse livro está escrito. Alguns podem perguntar, como perguntam: pastor, se Deus é tão bom, se Deus é amor, por que Ele permite essas coisas acontecendo sobre a terra? Por que Ele permite sofrimento e morte de pessoas inocentes? Por que Ele permite criancinhas tão inocentes sofram nesse mundo? Por que Ele permite tanta doença? Por que Ele permite tanta desgraça, tanta aflição? Se Deus é tão bom, se Deus é amor, Ele não poderia impedir tudo isso? Queridos, essa pergunta é a mais fácil de responder. É uma pergunta tão fácil e muitos não entendem. Todas estas coisas que têm acontecido sobre o mundo, doenças, aflições, pestes, fomes, tragédias, calamidades, todas estas coisas têm acontecido por um só motivo: por culpa do próprio homem. O objetivo de Deus ao criar o mundo é que o mundo fosse um mundo de paz, um mundo onde não houvesse maldade, um mundo onde não houvesse doenças, um mundo onde não houvesse sofrimento, só o amor e a paz reinando. Esse foi o objetivo de Deus ao criar o homem, ao criar o mundo. E Deus, para que esta paz, para que essa harmonia reinasse sobre o mundo, Ele só impôs uma condição ao homem, uma restrição ao homem, uma só. Falou: olha, Adão, você e Eva vão se multiplicar, vocês vão crescer e vão se multiplicar, vão encher a terra, tá? Vocês, Adão, vocês têm toda a terra para usufruir, para vocês desfrutar. Vocês podem comer de todas as árvores do campo, vocês podem comer de todo o fruto que a terra produzir, vocês podem desfrutar de todas as maravilhas que eu criei para vocês, Adão. Esse é o mundo que eu criei, eu planejei para vocês. Mas, Adão, eu vou estabelecer uma restrição somente. E essa restrição que Deus estabeleceu ao homem era uma prova para ver se o homem obedeceria a Deus em tudo, para ver se o homem mostrasse a sua fidelidade a Deus. Adão, já vendo essa árvore que tem no centro do jardim que eu criei para você, Adão? Essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore, Adão, te dá a possibilidade, a capacidade de você conhecer o que é o bem e o que é o mal. Porque até então, queridos, o homem não sabia o que era o bem e o mal. Ele era inocente. Tudo que eles faziam inocentemente. Eles não tinham noção do que era certo ou errado. Eram como crianças. Pega uma criancinha dessa daí que também, lindinhas. Apesar dela já nascer com a maldade no coração, elas já nascem com pecado. Elas já têm egoísmo, elas já têm vaidade, elas já têm mentira, já nascem com tudo isso. Mas se você pegar uma criancinha dela, quantos anos tem esse menininho lindo aí? Hã? 1 ano. Como ele chama? Theo. Deus. Se você pegar uma criança dessa, ele fala algumas coisas. Se você perguntar para ele: Theo, você sabe o que é maldade? Ele não vai saber. Theo, você sabe o que é inveja? Nem sabe o que é isso. Theo, você sabe o que é egoísmo? Você sabe o que é mentira?
Uma criança dessa sabe? Talvez com 2 anos não vai saber. Com 3 anos algumas crianças já. Talvez com 4, 5 alguma criança nem sabe o que é isso, essas coisas. É inocente. Assim era o primeiro casal no jardim. Eles viviam como crianças, inocentes. Eles já tinham relações sexuais? Tinham, com certeza. Era maldade? Não, e nem é até hoje. Uma relação sexual entre casais, casados legitimamente, é a coisa mais pura diante dos olhos de Deus. Então eles já tinham todas as bênçãos, eles já desfrutavam de todos os prazeres que o jardim poderia oferecer a eles. Mas eles não sabiam o que era maldade. Eles não tinham inveja no coração, eles não tinham egoísmo, eles não tinham mentira. E Deus falou: olha, vocês viverão assim para sempre. A terra será assim para sempre. Imagine se assim fosse até hoje, hein? Que beleza, né? Nós vivemos num mundo onde não há egoísmo, onde não há mentira, onde não há vaidade, onde não há nenhum mal. Pensa bem, que delícia, né? Mas ainda viveremos num mundo assim, o céu será assim. Glória a Deus, hein? Imagine hoje o mundo assim. O mundo era para ser assim. Todas as demais coisas que vieram de ruim ao mundo, as consequências do pecado, não era para existir nada disso. O mundo viveria numa eterna paz. Nós plantaríamos, sim, colheríamos, sim, mas sem esse cansaço que o trabalho nos acarreta, sem nenhuma angústia, sem nenhum peso, sem nenhum fardo. Nós teríamos frutos, alimentos, a nossa mesa em abundância, crescendo, produzindo na terra naturalmente, sem nenhum esforço, cansaço, tudo ali, ó. Mas infelizmente o homem não passou na única prova que Deus estabeleceu para eles. A única prova era essa: Adão, não coma do fruto desta árvore que está no meio do jardim, porque esse fruto vai dar a capacidade a vocês de saberem, conhecerem o que é o bem e o que é o mal. Uma prova. Deus estabeleceu uma prova. E o homem não passou nessa prova. Satanás, que nesse tempo já existia, e ele foi criado por Deus, ele percebeu isso. Ele sabia, porque ele rondava, já estava rondando lá no jardim, já estava tendo acesso entre a terra e o céu. Ele sabia tudo. Ele foi criado por Deus. E ele deu um jeito. Ele tratou de atrapalhar, tentar atrapalhar os planos de Deus e atrapalhar o homem. Quando Adão percebeu isso, que o homem poria tudo a perder se desobedecesse àquela única ordem, Satanás tratou de fazer isso, e ele o fez. Agora, abrindo um outro parênteses, alguém pode perguntar assim: pastor, Deus criou todas as coisas, não é verdade? Eu digo, é verdade, Deus criou todas as coisas. Então Deus criou o mal. Eu digo, negativo. Deus não criou o mal. E não, e como? Se o mal existe e Deus criou todas as coisas, quem fez o mal então? Olha, o mal não foi criado. O mal existe, mas o mal nunca foi criado. O mal, sabe o que é? É a ausência do bem, é a ausência do amor. O mal só veio a existir por causa da ausência do bem, ausência do amor. Assim como o frio. O frio foi criado? Tem algum texto na Bíblia que diz assim: Deus, ao terceiro ou quarto dia, quinto dia, criou o frio. O frio foi criado? Não. O frio não foi criado. O frio só existe por causa da ausência do calor. O calor, sim, Deus criou, porque a terra precisa do calor, o mundo precisa do calor, as plantas precisam do calor para se desenvolver. Se não houver o calor,
não existe vida na terra. Tudo necessita do calor. Tudo necessita do calor. Então, queridos, veja bem, quando Deus criou o sol, quando Deus estabeleceu o sol sobre a terra, para iluminar, para aquecer a terra, para transmitir à terra o seu calor, Deus estava criando o calor. E quando não existe o calor, por exemplo, nos dias que faz frio, o sol está aí, só que ele está encoberto pelas nuvens, ou de acordo com o movimento de rotação, translação sobre a terra, o sol de alguma forma ele está um pouco mais distante de algum ponto da terra, e onde esse sol não está atingindo a terra, ali faz o quê? Frio. Então o frio só existe por causa da ausência do calor, assim como o mal só existe por causa da ausência do bem, ausência do amor. Então, a partir do momento que Satanás se rebelou contra Deus, quis ser igual a Deus, a soberba derrubou Satanás, arrancou Satanás do céu, que ele era um anjo de luz, por isso ele chamava-se Lúcifer, que quer dizer anjo de luz. Ele foi tirado do céu, lançado sobre a terra, porque a ausência do bem, do amor no coração de Lúcifer, fez com que o mal se manifestasse nele. E aí o mal se manifesta no coração daquele anjo de luz através do quê? A vaidade, inveja. Ele quis ser igual a Deus. Aí ele foi lançado sobre a terra. Aí o mal entrou na terra. Entrou. Mas foi Deus que criou o mal? Não. Ele nunca criou o mal. Ele criou o bem, criou o amor. Mas sem esse amor no coração, sem esse bem, com a ausência do bem e do amor no coração de Lucifer, o mal entrou nele. E quando ele foi lançado à terra, o mal aqui se estabeleceu na terra, através dele. Então, ainda que Adão e Eva gozassem de toda a paz, de toda a tranquilidade, a harmonia naquele jardim, o mal já estava ali presente. Só estava esperando uma brecha para entrar no coração deles, do primeiro casal. E essa brecha seria aberta quando Adão e Eva, o primeiro casal, desobedecesse a ordem de Deus, a única ordem estabelecida por Deus, que foi: comam de todas as árvores do jardim, menos dessa que está no centro do jardim, a árvore que dá a capacidade de vocês entender o que é o bem e o que é o mal. Muito bem, Satanás estava por dentro de tudo, falou: essa é a condição, né? Como ele é invejoso, ele invejou a paz daquele primeiro casal, falou: já que eu caí, já que eu perdi meus privilégios no paraíso de Deus, eu vou fazer com que esse casal também perca esse privilégio. E eu farei também com que a humanidade toda perca esse privilégio de viver num paraíso. Eu vou entrar em cena. Aí Satanás, ele incorpora, que ele tem esse poder de incorporar pessoas. Quem já teve contato com pessoas endemoniadas sabe muito bem o que é uma pessoa incorporada. Aí a pessoa acredita que o mal realmente existe, que o diabo existe, que Satanás se manifesta. Eu já tive incontáveis confrontos com pessoas endemoniadas, e dos mais diversos tipos. Eu já vi pessoa fraca, fraquíssima, ter uma força incontrolável que ninguém pode segurar. Eu já vi pessoas fazerem coisas que a gente só acredita vendo, pessoas possuídas pelo demônio. Eu já vi demônio falar coisas da vida de pessoas que só a pessoa sabe.
porque ele ronda as pessoas, ele sabe muitas coisas do dia a dia das pessoas. Eu já vi coisas incríveis, que se eu fosse relatar, eu poderia passar aqui horas e horas contando todas as experiências que eu tive com encontro com pessoas endemoniadas nesses mais de 30 anos de ministério. Foram coisas assim, horripilantes. Mas eu posso dizer para vocês, queridos, que quando a gente tem um confronto desse, é impossível desacreditar que o mal existe, que o diabo incorpora uma pessoa. Já vi animais incorporados, já vi até crianças incorporadas. Eu já vi Satanás mexendo em objetos, coisas as mais espantosas. Então a gente começa a perceber que realmente existe isso, que não é uma crendice, uma invenção das pessoas. E se o mal existe, é porque há a ausência do bem. Então, queridos, quando Satanás ele lançou a mão do seu plano, incorporou uma serpente, e a serpente que não tinha esse formato que nós vemos hoje, da forma como ela se rasteja, a forma medonha que ela tem, não, ela com certeza ela tinha uma outra forma. Esse atual estado que ela tem é resultado da maldição que Deus lançou sobre ela. Quando Satanás incorpora aquele animal, ele começa a falar dentro do animal, e ele trava uma conversa com Eva. Ele escolheu a mulher para executar o seu plano, e fez uma proposta para a mulher, disse: olha, é assim que Deus falou para vocês, não comam do fruto dessa árvore, mas eu quero dizer para vocês, em outras palavras, é como se Satanás estivesse dizendo assim para aquela mulher: Deus não é tão bom, porque se ele fosse bom mesmo, ele iria permitir que vocês comessem do fruto dessa árvore e tivessem o mesmo conhecimento que ele tem de todas as coisas, conhecessem como ele o que é o bem e o que é o mal. Por qual motivo Deus proibiria vocês de comer dessa árvore? Ou seja, ele lançou uma dúvida no coração da mulher: será que Deus é tão bom assim? Aí a mulher já ficou meio encafifada. É mesmo, né? Por que Deus nos proibiu? E ela começou a observar o fruto, viu que o fruto era de uma aparência agradável. Não sabemos se era maçã, não. Eu sei que os livros de histórias e outras coisas mais mostram uma maçã, mas não sabemos. Mostrou a aparência do fruto, mostrou como ele seria de agradável sabor, o que ele proporcionaria, conhecer todo o bem e todo o mal. E aí foi entrando no coração da mulher uma cobiça. Eu costumo dizer que a cobiça é a avó do pecado, a avó da morte, porque a cobiça gera o pecado por sua vez gera a morte. Então, se a morte tem uma avó, essa avó chama-se cobiça, porque tudo começa com a cobiça. Pode ver, todo e qualquer pecado começa com a cobiça. O que é a cobiça? É um desejo ilegítimo, é um desejo, por exemplo, eu tenho o desejo de beber água, esse desejo não é uma cobiça porque eu preciso da água. Eu tenho o desejo de me alimentar, esse desejo não é uma cobiça porque é um desejo legítimo. Agora, todo desejo que não é legítimo, que não é lícito, que não é permitido, é uma cobiça. E todo pecado é gerado por uma cobiça. Pode ver, roubos são gerados pela cobiça, porque a pessoa quer uma coisa que não pertence a ela. Adultério é outro pecado gerado pela cobiça, porque a pessoa deseja uma outra pessoa que não é lícito a ela ter, não é lícito a ela possuir. A fornicação, que é a relação sexual entre solteiros, também é gerada pela cobiça. Um deseja o corpo do outro, que não é lícito ter a não ser depois do casamento. E aí gera esse pecado chamado fornicação, que a Bíblia especifica muito bem. Outro pecado, a inveja.
A inveja é gerada pela cobiça, que é o desejo de eu ter aquilo que o outro possui. Então, Satanás atuou no coração da Eva através da cobiça, fez ela cobiçar aquilo que ela não poderia ter. Veja bem, até o momento que Eva praticou o ato de desobediência, ela não havia pecado. Ainda que Satanás estivesse tentando-a pela cobiça, ela estava sendo tentada, mas não pecou. Então, queridos, é normal, absolutamente normal, que você venha a ser tentado, tentada pela cobiça. É absolutamente normal que você venha a ser tentado a ter coisas que não te é lícito possuir. É normal, todos nós padecemos isso dia a dia. Diariamente nós somos tentados a cobiça, a cobiçar, a desejar o que não é lícito a nós possuirmos, queremos. Nós somos tentados. E o pecado não reside aí. O pecado reside em você ceder essa tentação, consentir com essa tentação, porque Satanás, assim como ele tentou a primeira mulher, ele tenta a nós também dia a dia. Então, olha como seria agradável você possuir isso, ter isso, fazer aquilo. Olha, assim como ele tentou a Eva mostrando a aparência do fruto, fazendo ela sentir talvez o gosto que aquele fruto tinha, os benefícios que aquele fruto poderia proporcionar-lhe. Enquanto Eva não cedeu à tentação, ela não pecou. Ela estava sendo induzida, tentada a possuir. Isso todos nós sentimos dia a dia. Você experimenta isso, você experimenta, com certeza. Aquela tentação. E nós ficamos naquela luta entre ceder e não ceder. Satanás apresenta, por um lado, os benefícios. Ele nos apresenta benefícios se nós cedermos. Olha, se você ceder, aceitar isso que eu vou te propor, você terá esse benefício, você terá esse prazer, você terá esse gosto. E o prazer é o que Satanás mais nos propõe. Olha que prazer você teria, porque ele sabe que o homem, por natureza, ele é tendencioso a ceder ao prazer. A nossa sociedade é uma sociedade chamada hedonista, cultua o prazer. O hedonismo é o culto ao prazer, é o culto à satisfação própria, é o culto ao eu. E Satanás sabe que o homem é muito tendencioso a ceder aquelas coisas que lhe trazem prazer, que lhe trazem satisfação, que lhe fazem bem, porque o homem, por natureza, depois que o pecado entrou no mundo, se tornou hedonista, pessoas que buscam prazer próprio. E essa é a nossa luta do dia a dia, é lutar contra o nosso eu, é lutar contra a nossa carne, é lutar contra o nosso desejo. E a pior consequência que o pecado acarreta sobre a pessoa, sabe o que é? A quebra da nossa comunhão com Deus. Sabe, queridos, a coisa mais importante desse mundo, a coisa mais legal, a coisa mais joia, é a gente estar em comunhão com Deus, né? Você acorda de manhã com aquela paz, fala, opa, mais um dia. Dia difícil? É. Dia de desafios? É. Dia de provas? É. Mas Deus está comigo, eu estou com Ele. Se Ele está comigo, eu estou com Ele, vencerei. Tudo que vier, Deus está comigo. Aí você passa o dia, o tempo todo, Deus está na minha companhia, eu sei que Ele está. E você vê a ação de Deus com você o tempo todo. Você vê Deus te dando vitória, você vê Deus te dando livramento, você sente a companhia, a presença de Deus, e mesmo que você não sinta, você sabe que Ele está com você, que a Bíblia garante. E nós temos o Espírito Santo. Aí você vai dormir, obrigado Deus, ainda bem que eu posso dormir, minha consciência tranquila, Deus esteve comigo o dia todo, vai estar comigo a noite toda, me guardando, me protegendo. Obrigado, Senhor. Eu sei que apesar de todos os meus pecados, eu confessei a Ti cada um dos pecados durante o dia, à medida que eu ia dando alguma escorregadela, mas eu conversava contigo e Tu já me perdoou de todos os pecados, você tem aquela certeza. E dorme. Dia seguinte, mesma coisa.
Isto é o privilégio de nós estarmos em comunhão, ligados com Deus. Agora, quando a pessoa não está em comunhão com Deus, não está ligada com Deus, o que acontece? O dia começa, ela acorda, já acorda com um aperto no coração, uma angústia. E nada tira aquela angústia, nada. Ela passa o dia, luta atrás de luta, ela se sente sozinha, abandonada, apesar que nós, mesmo com a presença de Deus, muitas vezes nos sentimos sozinhos, abandonados, mas não é a realidade. Mas aquela pessoa que está fora da comunhão com Deus, é o tempo todo, ela não sente paz, não sente alegria, não sente que tem alguém com ela, porque a comunhão dela está quebrada com Deus. Aí ela vai dormir, quem diz que ela consegue dormir? O sono não vem, mesmo com remédios calmantes, ela só tem pesadelo, a vida dela é uma tormenta, uma tortura. A diferença entre a pessoa que tem aquela comunhão com Deus, que sente aquela paz, e a pessoa que não tem. Isso eu quero dizer para vocês, queridos, que não tem preço. A comunhão que nós temos com Deus não tem preço, nada paga, né? Você pode não ter dinheiro no bolso, você pode não ter as coisas que você gostaria de ter, que lhe ajudaria se tivesse, mas você tem paz, você está tranquilo, você está com segurança. Diferente da pessoa que não tem isso, é diferente. Faz uma pequena prova. Lembra-se como era a sua vida sem Jesus e como é agora? Não houve uma grande diferença, uma mudança? E como? Então daí dá para você ver o que é uma pessoa com a comunhão quebrada com Deus e uma pessoa com a comunhão estabelecida. E o pecado, o que ele faz na vida da pessoa é exatamente isso, quebrar a comunhão da pessoa com Deus. Nós só temos a nossa comunhão com Deus o tempo todo, porque nós temos a Jesus, e nós, quando pecamos, nos arrependemos e confessamos imediatamente. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a consciência má, nos purificar de toda a injustiça. Então, queridos, a nossa comunhão com Deus é constante. Às vezes, né, dá uma falha, como se fosse uma internet caindo. Às vezes você tem a internet ligada direto, de repente, falha na conexão, mas é alguns poucos segundos, às vezes, alguns poucos minutos, e depois retorna. Quando a gente tem essa falha na conexão, a gente pode se reconectar novamente com Deus através da confissão, do pedido de perdão. Sabe por quê, queridos? Nós não podemos conviver com Deus constante, direto. Eu quero dizer que todos nós pecamos, mas eu digo o pecado continuado, não confessado, o pecado prosseguido, o pecado constante, sem a gente parar aquele momento. O pecado que nós cometemos geralmente é por escorregadela. Você está meio distraído, você deixa um pensamento mal entrar. Você está distraído, você fala uma palavra que não deveria falar. Você está distraído, você olha para uma coisa que não deveria olhar. São escorregadelas que nós cometemos no dia a dia. Mas assim que nós cometemos, falamos: opa, perdão, Senhor, me perdoa, me restabeleça a minha conexão contigo, que eu não posso ficar sem essa conexão contigo. Aí imediatamente a nossa conexão é restabelecida. Mas a pessoa que não tem essa comunhão com Deus, ela peca, ela faz coisa errada, ela vai em direção às coisas erradas e ela não está nem aí. Ela se afunda cada vez mais. Ela não está nem aí se ela perdeu a sua conexão com Deus ou não. Ela não está nem aí, ela vai se afundando cada vez mais. Essa é a vida da pessoa que não tem essa conexão com Deus. E aí, queridos, quando o pecado entra no mundo, ele retira essa conexão, essa comunhão entre o homem e Deus. O homem, a partir daí, ele passa a viver no erro. E ele só vai se religar com Deus através da morte de alguém pagando pelos seus pecados. Porque a partir do momento que o homem caiu no pecado, Deus, ele entrou em cena e disse assim: olha, eu sou amor, muito amor, mas eu também sou justiça. E eu não posso ser conivente com o pecado. Se o homem errou, falhou, tem que haver uma punição, porque eu sou um Deus justo. Então a punição veio porque a justiça de Deus exigia uma punição pelo pecado. Então todas essas coisas que acontecem no mundo hoje
é a consequência do pecado do homem. O mal só entrou no mundo por causa da consequência do pecado. Deus não colocou o mal sobre o mundo. O mal veio ao mundo por causa do pecado do homem. Então tudo que acontece de mal hoje no mundo, tragédias, calamidades, ódio, mortes, inocentes sofrendo, crianças inocentes sofrendo, é culpa do próprio homem e não de Deus, porque o pecado do homem acarretou tudo isso. E agora, para que esta comunhão do homem com Deus seja restabelecida, é preciso alguém pagar pelo pecado do homem. Lá nos tempos antigos, Deus estabeleceu uma lei: olha, todo homem que pecar, ele deve morrer, perder a comunhão com Deus, essa ligação com Deus. Morte significa separação. O homem será separado de Deus ao pecar. Mas eu também vou estabelecer uma regra para que a comunhão entre o homem e a mim seja restaurada. Qual é essa condição? Alguém tem que morrer, alguém tem que pagar por esse pecado. Lá no Antigo Testamento era um cordeirinho, era um bode, era uma ovelha. Por isso existe a expressão bode expiatório, aquele que leva a culpa. Então lá no Antigo Testamento tinha que ter um bode, um cordeiro, carneiro, ovelha, para ser morto, representando a pessoa. A pessoa pecava, levava até o sacerdote lá no templo um animalzinho, falava: olha, esse animal aqui representa eu pequei, eu errei, falei, mas ele vai pagar pelo meu erro, está aqui, é o meu sacrifício apresentado. O sacerdote degolava aquele animal, cortava o pescoço dele, o sangue era derramado, e a pessoa saía feliz, estava perdoada, ela sentia o perdão. Obrigado, estou perdoado, até que cometesse o próximo pecado. Mas Deus, vendo essa situação do homem, pecando diariamente, errando, falhando, animais sendo mortos todo instante, toda hora, Deus falou: espera aí, vou dar uma solução para a humanidade. Eu vou enviar meu filho ao mundo. Ele vai nascer de uma virgem, por obra e graça do Espírito Santo. Ele vai viver aqui na terra, ele vai ensinar para o homem como o homem deve viver, ele vai ensinar para o homem o amor, ele vai ensinar para o homem a devoção a Deus, como o homem deve fazer, como o homem deve praticar a justiça, como o homem deve amar ao próximo como a ele mesmo, como o homem deve amar a Deus sobre todas as coisas. Ele vai ser perfeito, não vai ter nenhum erro, pecado, nenhum, toda a vida dele aqui na terra, e no final, ele vai entregar a própria vida, ele vai ser morto, em favor de toda a humanidade, e todo mundo que crer nele, e aceitar o perdão que ele oferece através da sua morte na cruz, toda pessoa vai ser salva, vai ser reconectada comigo, vai estar em comunhão comigo para sempre. Todos que crerem nesse meu filho aqui na terra, e aceitar o perdão que ele oferece na cruz. Por quê, queridos? Por que tem que ser assim? João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único gerado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio ao mundo, nasceu, sofreu, morreu, para nos dar o perdão. Mas para que o homem obtenha esse perdão, essa reconexão com Deus, esta religação com Deus, esta comunhão com Deus, ele precisa crer, só isso. E quantos creem em Jesus como Filho de Deus, aceitando o perdão que ele oferece na cruz? Todo mundo? Não. Pouquíssimas pessoas. Vocês são privilegiados porque vocês acreditaram nisso. E vocês vivem a vida de vocês acreditando nisso. Vocês aceitaram o perdão que Cristo ofereceu na cruz. Por isso que vocês estão aqui hoje. É por isso que vocês procuram viver uma vida digna de quem uma vez aceitou essa verdade, entendeu essa verdade, aceitou essa verdade. Agora, pense, quantas pessoas à sua volta acreditam nisso e vivem por essa verdade? Pouquíssimas. Aqui no Brasil não chega a 30% das pessoas, da população. No mundo todo, talvez não chegue a isso, não chegue a 20%. Muitos não creem, porque é preciso fé. É preciso fé.
para acreditar. Olha, acreditar que Jesus esteve nesse mundo, todos acreditam, porque a história atesta isso. A história confirma, a ciência confirma. Até o pior dos ateus acredita que realmente houve um homem, viveu nessa terra e se chamava Jesus, que as pessoas chamavam ele de Jesus de Nazaré, Jesus o Galileu, Jesus o Nazareno, Jesus o filho do carpinteiro. Ninguém até hoje conseguiu provar o contrário, que Jesus não veio a esse mundo. Todos acreditam. Só que a diferença está que a maioria não acredita que ele era o Filho de Deus. Muitos acreditam num Jesus histórico, um Jesus que mudou o calendário. O calendário ficou ACDC, antes de Cristo, depois de Cristo. Muitos acreditam que Jesus foi um bom homem, foi um mestre que andou pelas terras da Galileia, Nazaré, Jerusalém, enfim, isso todo mundo acredita. Mas realmente acreditar que Jesus é o Filho de Deus, quantos acreditam? Que Jesus morreu naquela cruz exatamente para dar-nos o perdão dos nossos pecados, quantos acreditam? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Porque esse fato de crermos em Jesus é uma ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, por um ato, simples ato de graça de Deus. Eu não sei e nunca vou saber por que Jesus me escolheu para me revelar, para revelar a mim o Filho dele, para revelar a mim a verdade da cruz, a verdade da morte de Cristo, para mostrar a mim que eu precisava do perdão dele, que eu era um pecador. Eu não sei, nunca vou saber e nunca vou entender por que Jesus me escolheu. Você não sabe, nunca saberá por que Jesus te escolheu, porque Jesus resolveu revelar-se a você. Alguns de nós praticávamos as coisas mais terríveis. Outros, apesar de não praticar nenhuma coisa terrível assim aos olhos humanos, levavam uma vida de egoísmo, de vaidade, de inveja, de mentira. Já pecava de várias formas. Nenhum de nós éramos justos. E Deus resolveu se revelar a nós. Você já parou para pensar nisso? Porque você crê, seu vizinho não crê de jeito nenhum, seu parente não crê, a pessoa da sua família não crê, e você crê, você tem essa mudança de vida. Ó, gente, isso nós nunca vamos entender, porque é obra e graça do Espírito Santo de Deus em cada um de nós. Por que Deus escolheu a mim? Por que Deus escolheu a você? Nós nunca vamos saber, mas Ele escolheu. Ele escolheu. E hoje estamos aqui. Queridos, eu falei tudo isso simplesmente como uma introdução. Nada disso que eu falei hoje estava pensando em falar. Nada disso estava anotado aqui nos meus lembretes. A mensagem teria outro rumo. Seria só sobre o arrebatamento. Mas eu resolvi falar sobre por que nós cremos no arrebatamento. Por que nós cremos na Bíblia, nas suas promessas. Eu entrei nesse assunto e nós aqui ficamos. E vamos continuar no próximo domingo, mais especificamente entrando no assunto arrebatamento. Mas por enquanto, queridos, fica esta palavra. Hoje nós cremos em tudo que nós cremos, porque nenhuma das promessas desse livro caiu. Nenhuma dessas palavras desse livro deixou de se cumprir. E eu expliquei por quê tudo está se cumprindo e por que nós cremos. É um privilégio para nós crermos. E se nós cremos em tudo que a Bíblia diz, em tudo que já aconteceu, está se cumprindo, se cumprirá, em cada uma das promessas, nós temos que crer também que Jesus voltará. Jesus voltará. Nós temos que crer no arrebatamento, que Jesus nos arrancará desse mundo. E no próximo domingo eu vou falar sobre as várias posições dos teólogos. Uns acreditam que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Outros acreditam que nós seremos arrebatados no meio da grande tribulação. Essa é a minha posição. E outros acreditam que nós seremos arrebatados só depois da grande tribulação. E eu vou dizer por que eu acredito que nós seremos arrebatados no meio da grande tribulação. Eu já falei isso
há 2 domingos atrás e mostrei aqui no livro do Apocalipse, exatamente naquele versículo que nós lemos aqui inicialmente. Mas eu vou voltar a explicar esse ponto. E eu quero mostrar para vocês, queridos, que isso vai acontecer porque é promessa. Para nós finalizarmos, João 14:3. Você acredita na Bíblia? Eu acredito. Você acredita no Senhor Jesus? Eu acredito. Você acredita nas palavras do Senhor Jesus? Eu acredito. Você acredita nas promessas do Senhor Jesus? Você acredita? Tudo que o Senhor Jesus prometeu, falou, você acredita? Por que que nós acreditamos? Porque Ele nunca pecou, Ele nunca mentiu, Ele nunca fez nada errado, Ele morreu como inocente. E o mundo também, a ciência também, a história também, ela confirma que Jesus morreu da forma como Ele morreu, na cruz. É como eu falei, nem todos acreditam que Ele era o Filho de Deus, mas todos confirmam que Ele nasceu, esteve nas terras da Galileia, Nazaré, Jerusalém, andou por lá, e todos confirmam que realmente Ele morreu numa cruz. Agora, queridos, olha o que Ele fala para nós em João 14:3, para nós terminarmos. Eu vou ler a partir do versículo 1. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Queridos, fechou. Não precisa de mais nada. Olha, não precisa de mais nada. Se Jesus falou, está falado. Se Jesus falou, está ligado. Não tem como duvidar. Se Ele falou que Ele iria ao Pai, iria preparar lugar para nós, e que voltaria e nos levaria para Ele, qual o motivo que você tem de desconfiança? Que motivo você tem para desconfiar das palavras de Jesus? Jesus falhou alguma vez? Jesus mentiu alguma vez? Jesus pecou alguma vez? Por que Ele iria mentir para nós? Dizendo: olha, eu vou para o Pai, mas eu prometo que eu voltarei para vos levar, e eu levarei vocês para que vocês estejam comigo onde eu estiver. Essa promessa já se cumpriu, está se cumprindo para muitos. Jesus já tem levado muitos com Ele. Se nós pudéssemos, é que é impossível, não podemos ter contato com alguém que já partiu, que Deus não permite. Se nós pudéssemos ter contato com alguém que já partiu, para essa pessoa dizer para nós: olha, fica aí firme com Jesus, vale a pena você servir a Ele, vale a pena, porque olha, eu estou num lugar tão bom, tão agradável, tão seguro, tão cheio de paz, estou me sentindo tão bem depois que eu parti desse mundo, que se eu soubesse que seria assim, eu queria partir até antes. Estou bem, fica aí firme, para você vir para cá também. É verdade o que Jesus falou, eu tenho estado com Ele. Ai, caramba, gente, é muito bom demais, gente, é fantástico, gente, pensa nisso. Você está na companhia de Jesus, gente, você está ali na presença dEle, desfrutando de toda a paz. É indizível isso. Se alguém pudesse ter contato com alguém que já partiu, diz: olha, Jesus falou que me levaria para onde Ele estivesse, e eu estou com Ele. Então essa promessa não vai se cumprir, já está se cumprindo, já se cumpriu para muitos, e vai se cumprir para mim, para você que crê, e vai chegar uma hora que ela vai se cumprir por atacado, de uma vez só, para todos os que estiverem sofrendo nesse mundo, no meio da grande tribulação. Deus falou: espera aí, chega desse povo sofrer,
Não aguento mais. Eu dei a minha vida por eles na cruz. Eu morri na cruz por eles, para tê-los junto a mim. Pai, o pai olha para o filho. Realmente, filho, realmente, o seu sangue que você derramou dá essa garantia. Vai, busca a tua igreja, traz a tua igreja. Aí Jesus, olha, no momento, no abrir e fechar de olhos, Ele nos arranca desse mundo. Sumimos, desaparecemos daqui, num instante. Abrir e piscar, abrir e fechar de olhos, piscar. Sumimos daqui e já estamos com Jesus na glória. Gente, se você acredita nesse livro, teve um homem lá no Antigo Testamento, está exatamente em Gênesis 5:24, que aconteceu isso com ele. Diz o texto da Bíblia: andou Enoque com Deus e já ninguém mais o viu, porque ele fora retirado da terra, arrebatado. Já aconteceu isso. Aconteceu com outro homem no Antigo Testamento também, segundo o livro dos Reis 2:11. Elias foi arrebatado aos céus, foi arrancado da terra e levado aos céus. Então não há nada de extraordinário, de impossível, de inconcebível nisso. Isso acontece. Vou te dizer uma coisa. Vou te dizer só uma coisinha mais para terminar. A Bíblia diz que Deus tem todo o poder. Todo. Poder para fazer qualquer coisa. Até mesmo as coisas mais inimagináveis possíveis. A Bíblia diz que Deus tem todo o poder. Diga junto comigo, todo o poder. Todo poder. Poder para fazer qualquer coisa. Aí eu pergunto para você, seria impossível Deus tirar alguém aqui da terra e fazer esse alguém aparecer num piscar de olhos no céu? Se Ele tem todo o poder, Ele tem poder para isso. Se Ele já fez isso outras vezes, Ele pode fazer isso de novo. Então por que duvidar do arrebatamento? Porque é uma coisa extraordinária demais? Porque é uma coisa impossível aos olhos do humano eu estar aqui e de repente sumir aqui e num piscar de olho eu estar na presença de Jesus lá no céu, num lugar nunca imaginado por nós? Seria impossível haver esse lugar chamado céu, um lugar de paraíso, paz eterna, comunhão, presença de Deus? Seria impossível? Se Deus tem todo o poder? Pense, queridos, se Deus tem todo o poder, Ele tem poder para fazer toda e qualquer coisa, tudo. Imagine. Por isso que eu creio nesse Deus. E nada arranca essa fé do meu coração. Nada faz eu descrer disso. Nada. Eu posso ter a certeza e garantir isso. Nada me tira essa certeza. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por essa certeza que tu coloca no nosso coração. Obrigado por essa certeza que nos traz essa paz, essa segurança, que mesmo apesar de estarmos vivendo isso que nós estamos vivendo aqui nessa terra, nesses dias, um futuro glorioso nos aguarda, um futuro maravilhoso nos espera, um futuro de esperança nos aguarda. E essa certeza que nós temos, é nisso que nós esperamos. Obrigado, Senhor, por nos dar essa certeza. Amém. E assim, com esse cântico nós encerramos essa manhã de adoração na presença do Senhor. É madrugada do terceiro dia, um novo amanhecer, ao mundo começa a nascer, lá no sepulcro onde Cristo jazia. Não há mais corpo algum
o vivente entre os mortos surgiu. Dois varões com roupas resplandecentes anunciam que o Mestre ressuscitou. Veio Maria e as que lá estavam presentes correm proclamando que passou, dizendo: Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou, Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Chegando a tarde daquele dia, seus discípulos se encontravam no mesmo lugar, todos muito tristes pelo acontecido. Esqueceram-se que ele havia de ressuscitar. De repente, o Mestre se faz presente. A minha paz esteja com todos vós. Vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou eu mesmo, e de proclamar entre as nações que eu vivo. Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou, Jesus vive, Jesus vive, Ele vive, Jesus vive, ressuscitou. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos.